conhecido, né? O secretário Marco Rubio é anticomunista até o último fio de cabelo, ele é descendente de cubanos, ele conhece bem o inferno da ilha presídio caribenha, né? Que o Lula coloca a culpa no bloqueio, né? Bloqueio de quê? Os Estados Unidos, quando tiveram suas empresas encampadas, proibiram empresas americanas de fazerem negócio com Cuba, mas o decrépito ditador Fidel Castro, quando vivo, que faria 99 anos ontem, ele sempre aparecia com um uniforme da Adidas. Os hotéis que operam em Varadeiro são espanhóis, são internacionais. Não existe bloqueio nenhum, existe apenas os Estados Unidos impedidos de, segundo a ótica esquerdista, explorarem a ilha caribenha, né? Então é um discurso surrado de DCE, uma coisa totalmente ultrapassada, mas é o que o Lula puxa da cartola, porque no fundo era um grande esquema para financiar a ditadura cubana, como fez com o Porto de Muriel também. Vamos lembrar que o Dirceu, que é o arquiteto disso tudo, é alguém que tem codinome como terrorista treinado por Cuba, é o Daniel lá em Cuba. E uma vez que você é um agente da inteligência cubana, você não deixa de ser, você pode morrer, mas deixar de ser não deixa. Então o Dirceu continua operando como um agente cubano. E tá aí o resultado. Cuba virou um hub do tráfico de drogas e do terrorismo internacional. Foi lá que Chacal, famoso terrorista, foi buscar refúgio, para dar um exemplo. Então Cuba é um antro de tudo aquilo que não presta, enquanto a população é tratada como escrava, mais de 11 milhões de escravos, e tem gente que fala, mas o Mais Médicos beneficiou milhões de brasileiros. Questionável, o Brasil tem como suprir isso, é até ofensivo para com os médicos dizer que eles não queriam ir para lugares isolados, e daí precisava de gente que não tinha formação adequada e não aceitava fazer o revalida, né? Mas era uma questão de escravidão. Eles ficavam com, no máximo, 25% do salário. Você também pode alegar que as plantations tinham alta produtividade, tantos hectares plantados e tal, né? Mas e aí, alguém vai aplaudir o sistema de escravidão? Veja, não precisam acreditar em mim. Vamos ver o que dizia aquele que chamou o Lula de bonitão na sua entrevista à Band, que o Lula exigiu que fosse ele, o que ele dizia antes, Reinaldo Azevedo, na Veja. A ilegalidade escancarada do Mais Médicos e o tráfico de carne humana. Isso era quando ele denunciava o país dos petralhas, não quando ele era o maior tiete do país dos petralhas, né? Então, de novo, Mais Médicos é uma operação para financiar uma ditadura terrível. Qualquer outra coisa é discurso enganado. Ele citou José Dirceu, Alexandre Padilha, ministro do Lula, que está apoiando e disse que eles vão continuar fazendo esses contratos com Cuba. Ou seja, eles continuam, né, entregando o Brasil para o crime organizado, vamos assim dizer. Cuba tem indícios de tráfico de drogas, cartéis, aonde o Trump está enviando, chegou já as suas tropas do exército para combater isso. Eles estão endossando esses Mais Médicos, que já ficou comprovado mundialmente pela fala do Rodrigo Constantino e todos os brasileiros com a mente sã, já entendem que os Mais Médicos foi para financiar Cuba, né? Os companheiros do PT, de Lula, de José Dirceu, de Alexandre Padilha, que agora está falando, né, que defende esse Mais Médicos, que foi uma boa para o Brasil. Então já ficou claro que o PT é a ruína do Brasil, esses esquerdistas que estão no poder. E mesmo com as sanções de Donald Trump, mostrando para o mundo que esses Mais Médicos foi trabalho escravo, eles ficavam só com 20% do salário, R$3.000, o resto do dinheiro dos médicos, do seu trabalho, iam para sustentar os oligarcas e o presidente de Cuba, que é um ditador. E o Brasil fazendo esse trabalho com o nosso dinheiro, os pagadores de impostos. Quem mandou o Lula fazer isso? Quem mandou o PT, o Foro de São Paulo, fazer isso? Ninguém mandou nada. Eles fazem como se fossem donos do Brasil. Isso precisa acabar e os Estados Unidos está certíssimo de estar sancionando, né, essas pessoas, e novas sanções estão a caminho. Porque eles não estão parando, e como foi a fala do Alexandre Padilha, ministro de Lula, logo após as sanções, nós vamos continuar. E quem está errado é os Estados Unidos, que está fazendo injustiça com o Brasil. Isso é mentira. Já ficou demonstrado que os Mais Médicos estavam sendo usados para financiar um regime ditatorial, terrorista, né? Narcoterrorista, traficante. E o Brasil estava sendo usado para isso. Então não tem o que falar, não existe argumento. Por mais que eles usem a imprensa brasileira para enganar, ou seja, continuar enganando os brasileiros, muitos já estão vendo.
até aqueles que são desavisados já estão enxergando a gravidade da situação, dos contratos, né, que o STF, o governo brasileiro, vem fazendo com Cuba, com Venezuela, com Nicarágua, com a China agora. São diversos contratos obscuros que ainda não foram revelados o seu teor com a China. A China é um país comunista, também semelhante a Cuba. Então eles fazem o que eles querem e se fazem de vítima, se vitimizando, né? Só que isso está prestes a acabar, porque o brasileiro já não aguenta mais de tanto pagar esses impostos mais caros do mundo, que toda hora eles aumentam e criam novos impostos, e jogando o nosso dinheiro no lixo. Ou seja, para incentivar, apoiar, financiar as ditaduras na América Latina. Isso tem que acabar e os Estados Unidos estão certíssimos. E eu acredito que foi pouco, né? As sanções ainda são muito poucas. Precisa ter mais dureza contra esses que estão aí traindo a pátria. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos com 20 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, para um amigo ou até mesmo inimigo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.